Vamos agora passar para a exposição da palavra do nosso Deus. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22. Enquanto isso, as crianças podem acompanhar a equipe de professores. Marcos, capítulo 8, do versículo 22 ao 26. Marcos 8, do versículo 22 ao verso 26. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Vamos dar sequência à nossa série de exposições da palavra do nosso Deus, o Evangelho de Marcos. Hoje continuamos aonde paramos semana passada, agora a partir do verso 22. Convido os irmãos a ouvirem com atenção a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Então chegaram a Betsaída e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Mandou Jesus embora para casa, e recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nos ajude, nos dê o teu Espírito e nos abra o entendimento para podermos aprender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Fala conosco, Pai querido, é o que nós pedimos. Ilumina-nos, nos dê o entendimento. No nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém. Queridos, existem alguns vídeos na internet, bem bonitinhos, bem fofinhos, alguns até emocionantes, que mostram a reação de bebês quando enxergam pela primeira vez. Então, são crianças que nascem com algum problema de visão e depois de um tempo percebe-se, descobre, e existem esses óculos que são feitos para bebês, e aí os pais colocam, e aí eles filmam a reação da criança, e a criança está sorrindo e alegre, algumas gargalham, algumas reagem de forma realmente indescritível, temos que ver para perceber. A questão é, a visão é algo que nos enche de alegria. A visão é algo que realmente facilita de forma incomparável a nossa vida. Por outro lado, a falta de visão é algo muito triste, é algo muito realmente lamentável, algo que nos entristece, algo que dificulta e atrapalha bastante o dia a dia. Enxergar é uma bênção. Enxergar é um privilégio, enxergar é motivo de muita alegria. Mas o texto que nós lemos vamos falar apenas de um homem que não enxergava e teve sua visão recuperada. Fala assim disso, e aqui nós temos um milagre verdadeiro. Tinha um homem cego e Jesus curou a visão deste homem. Mas muito além disso, e a partir da maneira que Jesus opera este milagre de forma particular, nós percebemos que Jesus está ensinando uma lição sobre um outro tipo de cegueira, a cegueira espiritual, que é, de certa forma, muito mais grave do que a cegueira física. A cegueira espiritual não apenas atrapalha a vida e prejudica o dia a dia, a cegueira espiritual mata e leva para a morte eterna. O que Jesus nos mostra neste milagre, neste texto, é que só Ele pode curar a cegueira do mundo. Só Jesus pode curar a cegueira do mundo. Uma frase bem simples, mas cheio de lições importantes para a minha e para a sua vida. Nós também precisamos que Jesus cure a nossa cegueira. Sem Jesus, estamos todos cegos. Só Jesus pode curar a cegueira do mundo. Nós vamos ver 2 pontos apenas. O primeiro ponto, de forma rápida, vamos perceber como a introdução dessa história nos mostra que o mundo todo está cego. O mundo
está cego. Depois, a partir da maneira que Jesus cura este homem, nós vamos ver que Jesus cura a cegueira do mundo. O mundo todo está cego, mas Jesus cura a cegueira do mundo. Veja no versículo 22, que Marcos começa dizendo: então chegaram a Betsaída. Nós sabemos que Jesus estava antes, no capítulo 7, na região dos gentios. Lá ele operou milagres, e depois que a sua fama se espalhou e as pessoas diziam: tudo ele faz bem, Jesus então retorna para a região dos judeus. Jesus está indo em direção a Jerusalém, para a etapa final do seu ministério. Nessa viagem, Jesus faz um desvio, continua ainda na região dos gentios. Lá ele multiplica os pães e os peixes pela segunda vez, alimentando ali 4.000 pessoas, segundo milagre que Jesus faz com os pães e os peixes. Os fariseus pedem um sinal para Jesus. Jesus recusa atender ao desafio e ao teste dos fariseus, e no caminho, no barco, atravessando o mar, Jesus alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus, que é a incredulidade e o pecado daquele povo, daquelas pessoas. Os discípulos, por outro lado, no barco, não entendem a lição de Jesus e acham que Jesus estava falando sobre pão, literalmente o pão físico. Neste contexto, Jesus chama a atenção dos discípulos, perguntando: têm olhos, mas não veem? Nós percebemos então que no capítulo 8, o tema da visão e os sentidos são assuntos presentes e constantes na forma que Marcos narra, e a maneira que Marcos conecta a falta de percepção dos discípulos, a falta de percepção dos fariseus, a falta de visão desses dois diferentes grupos de pessoas, fariseus e discípulos, com a chegada de Cristo a Betsaída e o milagre que Jesus faz aqui, restaurando a visão de um cego, tem um propósito. Todos esses fatos conectados, o contexto e a forma e a cidade em que Jesus chega, nos mostra: o mundo todo está cego. Veja, os fariseus já tinham visto tantos milagres, mas eles ainda pediam mais um sinal. Eles ainda não criam no Senhor Jesus. Eles ainda não acreditavam que Cristo é o Filho de Deus, o Deus Filho que veio ao mundo para salvar os pecadores. Os discípulos até criam no Senhor Jesus, mas ainda não enxergavam completamente. Jesus ensinava sobre o fermento dos fariseus, eles achavam que Jesus falava de pão. Jesus tinha multiplicado os pães e os peixes 2 vezes e alimentado multidões. E eles temiam na viagem porque não tinham pão nenhum, se preocupavam com a falta de alimento. Jesus chega na cidade de Betsaída, e essa cidade é o local exatamente onde Jesus fez o primeiro milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus já esteve nessa cidade. Jesus já multiplicou os pães e alimentou a multidão nesta cidade. Mas nesta cidade ainda não criam no Senhor Jesus. Se você for para o texto de Lucas, você vai achar aqueles versículos em que Jesus lamenta pelas cidades incrédulas, e ele fala os ais: ai dessa cidade, ai daquela cidade. E Jesus fala: ai de Corazim e ai de Betsaída, porque se os sinais que foram feitos em Betsaída tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, eles teriam acreditado. Mas os moradores de Betsaída não criam, não acreditaram, não enxergaram. Queridos, os fariseus estavam cegos, os discípulos enxergavam de forma embaçada, os moradores de Betsaída estavam completamente cegos, e eles trazem para Jesus, no versículo 22, um homem literalmente cego. Perceba, a cegueira, a falta de visão, a visão impedida, a visão não perfeita, está ao redor de Jesus em todo este contexto. Isso nos mostra: o mundo todo está cego. Nós vivemos em uma situação não muito diferente do que acontece aqui, porque se nós sairmos lá fora, nós veremos vários e vários cegos. O mundo todo está cego. Como assim? Obviamente nós estamos falando da cegueira física, não são todos que são cegos fisicamente, mas espiritualmente. O homem, por natureza, ele é cego. O homem nasce em pecado, nasce em transgressão, nasce em inimizade com Deus, nasce com os olhos fechados para a verdade e para a glória
de Deus. Esta é a realidade. Olhe ao redor e você vai ver pessoas que adoram imagens, pessoas que adoram falsos deuses, pessoas que inventam deuses e adoram, porque não enxergam o Deus verdadeiro, tentam seguir e ser guiados por criações e invenções, divindades idealizadas pelos próprios homens. Olhe ao redor e você vai ver pessoas que não vão por esse caminho, mas com os olhos fechados para Deus e para a glória de Deus, rejeitam a existência de Deus e declaram com toda a sua força, não a Deus, Deus não existe, Deus é uma invenção dos homens para controlar as pessoas. A religião é uma ferramenta de manipulação e controle das massas. Deus não existe. Completamente cegos. Ignoram a própria criação que revela a glória de Deus, ignoram a própria consciência deles, que os acusa dizendo, Deus é o Criador e é o Senhor, e todos o encontrarão no dia final. Olhe ao redor e você vai ver pessoas que talvez não declaram a ausência de fé ou crer que Deus existe, mas pessoas que vivem como se Deus não existisse. Existe o ateísmo declarado como ideologia e pensamento, e existe o ateísmo prático, que é o que acontece na maioria das situações. As pessoas até sabem, Deus existe, eu acredito em Deus, Deus é o Criador, mas elas vivem a sua vida como se Deus não existisse. Ou seja, Deus existe, mas Ele não tem nada a ver comigo. Deus existe, mas Ele não tem nada a ver com a minha vida. A forma que eu vivo os meus dias, o que eu faço, o que eu penso, o que eu desejo, o que eu almejo, as minhas escolhas, isso tudo diz respeito a mim apenas. Eu acredito em Deus, mas Deus está lá e eu estou aqui. Na prática, é a mesma coisa do que dizer Deus não existe. Porque se Deus não é o Senhor, Deus não governa e controla e tem autoridade sobre a sua vida, você não acredita no Deus verdadeiro, no Deus da Bíblia. O mundo todo está cego. Poderíamos ficar aqui listando outras formas de cegueira, falsas religiões, falsos ensinos, falsas ideologias. O mundo inventa e o mundo vai atrás de todo tipo de direção e luz, porque o mundo está em trevas. O mundo todo está cego. Eu e você, sem Cristo, somos da mesma forma. Sem Jesus Cristo, todos nós somos cegos. Cegos para a verdade, cegos para a glória de Deus, cegos para o nosso próprio pecado. Quantas pessoas vivem a sua vida achando que são merecedores das bênçãos que têm, que são merecedores da salvação. Tem muitas pessoas que acham e têm certeza de que tem lugar garantido no céu, na presença de Deus, porque são bons o suficiente para estar lá. Muitas pessoas dizem, olha, eu sou honesto, eu sou fiel, eu pago as minhas contas, eu declaro os meus impostos, eu não minto, eu cumpro com a minha palavra, eu cuido da minha família. E como eu faço tudo isso, eu tenho direito e estarei na presença de Deus eternamente. Outros vão além de tudo isso e acham que é um privilégio para Deus tê-los com Ele na eternidade. Queridos, não enxergam a realidade. Nós acabamos de ler em Romanos 3, o que a Bíblia nos diz? Não há um sequer que busque conheça a Deus. O mundo todo segue em trevas. O mundo todo precisa de algo sobrenatural para abrir os olhos e mostrar a verdade, mostrar a luz, mostrar a glória e majestade de Deus, mostrar o próprio pecado e a sujeira. A pergunta para você aqui nessa noite é: você está ciente de que sem Cristo você é cego? Sem Cristo você não enxerga. Você não enxerga a verdade, você não enxerga o caminho para a vida, você não enxerga a glória e a majestade de Deus. Sem Cristo você não percebe nem mesmo o que está dentro do seu coração. Você ainda se engana achando que está vivendo na luz e com o coração iluminado e limpinho. Você ainda acha que é uma pessoa boa o suficiente. Você ainda acha que é uma pessoa que merece e tem todo o direito da presença de Deus. Os motivos pelos quais as pessoas acham isso são vários, mas na realidade, todos cegos. Existe uma história de um homem que está na beira
de uma cama de hospital e tem uma mulher em estado grave, e esse homem conversando com os médicos lamenta, e ele diz: olha, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma boa pessoa, eu fiz tudo o que eu deveria ter feito na minha vida, eu sempre tratei bem os meus vizinhos, eu sempre fiz isso e aquilo. Ele começa a listar as suas virtudes, todas as virtudes externas, dizendo que era uma pessoa boa no final das contas. E o questionamento que esse homem tinha é: por que é comigo que acontece isso? Por que é a mulher que eu amo que está em estado grave, à beira da morte? Eu não merecia essa dor, eu não mereço esse sofrimento, eu sou uma pessoa boa. Acontece que os médicos então perguntam: há quanto tempo vocês são casados? E ele diz: não, essa não é minha esposa, ela é casada com outro homem, eu sou apenas o amor da vida dela. E essa ilustração mostra bem, em princípio, como é o pensamento de homens cegos. Não percebem o pecado, não percebem a pecaminosidade, não percebem a sujeira. Conseguem até ver ou tentam ver as virtudes, mas estão com os olhos fechados para o que realmente está no coração deles. Os fariseus eram conhecidos por se orgulharem de cumprir com a lei e fazer aquilo que a Bíblia mandava. Os fariseus não criam no Senhor Jesus, e quando se encontravam com Ele, desafiavam, zombavam e atrapalhavam. Os fariseus queriam matar o Salvador, mas os fariseus achavam que eram bons. Os fariseus achavam que tinham todo o direito, que eram o povo de Deus e tinham lugar garantido na casa do Pai. Os moradores de Betsaída trouxeram um cego para Jesus curar, mas veja que eles pedem: toque esse homem. Os moradores não vieram até Cristo como Senhor e Salvador, eles vieram até Cristo como um curandeiro, alguém que fazia milagres quando tocava nas pessoas. O misticismo dominava o coração desses amigos do cego. A Bíblia nos diz que em Betsaída muitos sinais foram feitos, e que se tivessem sido feitos em Sodoma e Gomorra, lá teria salvação, porque eles creriam. Mas esses moradores não creram. A cegueira está ao redor de Jesus e dos discípulos, em todo lugar neste texto. A cegueira está ao redor. A cegueira está dentro da igreja. Muitas pessoas não enxergam verdadeiramente a sua sujeira, o seu pecado, a glória, o perdão e a majestade em Cristo Jesus. Muitas pessoas ainda acham que por ser parte de uma igreja, por entender teologia, ou por fazer isso ou aquilo, são merecedores da glória de Deus. A cegueira está em todo lugar. A introdução dessa história nos mostra uma lição muito importante: o mundo está cego. Sabe o que a gente precisa fazer então a partir disso? Entender que o mundo precisa não é só viver vidas corretas. O que o seu vizinho precisa não é só parar de trair a esposa. O que o seu filho precisa não é só parar de ser rebelde. O que você precisa não é só parar de se entregar aos desejos e às vontades. O que o mundo precisa não é de uma lista de regras, mas é de um milagre que somente Jesus pode fazer: abrir os olhos de pessoas cegas. Nós muitas vezes pedimos: Senhor, corrige fulano, muda aquilo, quando nós deveríamos pedir: Senhor, abre os olhos, salva, converta, alcance com a tua graça e transforme o coração completamente. Quando você ora pelos seus filhos, não ore apenas para que eles tenham sabedoria, inteligência e saúde. Ore para que Deus transforme o coração deles e eles tenham os olhos abertos e vejam a glória, a majestade e o poder de Cristo. Porque o mundo todo está cego. Sem Cristo, todos estão perdidos em trevas, de olhos fechados. Ninguém enxerga. Somente Cristo cura a cegueira do mundo. É exatamente isso que o texto nos mostra em seguida. Depois que os moradores e esses amigos do homem cego chegam até Jesus, eles rogam que Jesus toque, ou seja, eles ainda creem que é o toque que cura. Eles ainda não entenderam, não enxergaram corretamente o poder de Jesus Cristo, o ensinamento de Jesus Cristo. Mas Jesus, apesar de tudo isso, apesar da incredulidade, apesar da cegueira, apesar da dureza de coração, Jesus cura a cegueira. Jesus cura a cegueira de forma compassiva. Nós já vimos como ele fez isso
quando operou um milagre curando o surdo e o gago. Ele tocou naquele homem, ele fez linguagem de sinal para que o homem percebesse que Jesus estava curando. Os milagres de Jesus, principalmente narrados no Evangelho de Marcos, nos mostram a compaixão do nosso Senhor. Jesus cura a cegueira e ele cura a cegueira de forma compassiva. Jesus faz a mesma coisa aqui, ó. Ele toma o cego pela mão. Ou seja, o toque, o contato humano é sinal de compaixão, de amor, de empatia. Da mesma forma que quando você está com um problema triste, você procura alguém e a pessoa te oferece um abraço, te oferece um braço estendido como sinal de compaixão. Ela não apenas te escuta, mas ela estende o ombro para que você chore com ela. É sinal, o toque é sinal de compaixão. Jesus não precisava tocar esse homem. Jesus já fez milagres sem nem mesmo estar na presença da pessoa. Jesus já disse para a mulher Sirofenícia: vai, a sua filha está curada. Jesus estava longe da menina possessa por um demônio. Jesus curou, disse: vai e você vai encontrar sua filha curada. Mas Jesus, que não precisa tocar, que não precisa nem ver, que não precisa falar, toca esse homem. Um homem que não enxergava, que se sentia isolado do mundo. Recebe o toque, o contato do Criador de todo o mundo, a compaixão de Cristo. Jesus não apenas toca no homem, Jesus o conduz para fora, para um lugar de tranquilidade. Jesus fez isso também na cura do surdo e do gago. No final do capítulo 7, ele faz isso de novo. Jesus leva o homem cego para um ambiente mais calmo, mais tranquilo. Compaixão, amor. Ele reconhece o medo, a ansiedade, o pânico que talvez tomava conta do coração deste homem cego. Ele fala de uma forma que o homem entenda. Ele toca nesse homem. Ele leva esse homem para um lugar mais tranquilo. Jesus então aplica saliva aos olhos e impõe as mãos sobre esse homem. Nós perguntamos, por que Jesus fez isso? Não é a saliva que cura, não é o toque que cura, mas é o poder de Cristo, e Ele pode curar de qualquer forma. Mas naquele contexto existia a ideia, o pensamento de que a saliva tinha propriedades de poder, de cura. Muitos acreditavam que através da saliva o poder era transmitido. Então Jesus, o que ele está fazendo? Ele não está aderindo ao misticismo, às falsas crenças, mas ele está se rebaixando ao nível deste homem, utilizando uma linguagem que o homem entenda. É como um pai que se agacha e olha nos olhos do seu filho para ensinar uma lição importante para o seu filho. Você não precisa se agachar para ensinar. Mas quando um filho procura a sua orientação, você se agacha como sinal de se importar, de compaixão, atenção, carinho. Você se agacha, você pega na mão da criança, você olha nos olhos da criança e você usa uma linguagem acessível à criança. A criança te pergunta: papai, por que está chovendo? Você não vem com um discurso cheio de ciência e técnica, mostrando o ciclo da água. Você diz de uma forma simples e clara: está chovendo porque as nuvens estavam cheias e a água está caindo. Está chovendo porque Papai do Céu está derramando chuva sobre a terra para que as plantinhas possam crescer. Nós entendemos bem o que é demonstrar compaixão, utilizando-se de uma linguagem acessível. É isso que Jesus faz. Um homem que tinha crenças, Jesus usa a linguagem familiar, com o toque, com a saliva, para que esse homem entenda: eu estou na presença de um Salvador, que não só tem poder para me curar, mas um Salvador que se importa comigo, que tem compaixão de mim, que não está me curando como um médico atarefado trata de vários e vários clientes com pressa, correndo, de forma genérica, de forma generalizada. É o que? Gripe? Então vai para esse grupo aqui, como uma forma de triagem num campo de guerra. Cortes aqui, ferimentos na mão aqui. Não, Jesus trata cada um com intimidade, com compaixão, de forma calma, de forma acessível. Jesus cura a cegueira do mundo de forma compassiva. Olha como ele trata esse homem. Depois de impor as mãos dele, então, ele pergunta: vês alguma coisa? E ele responde no versículo 24: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando.
a visão desse homem não foi restabelecida completamente, imediatamente. E de todos os milagres de Jesus, esse é o único que acontece em etapas. Os outros milagres, Jesus opera e a cura, o restabelecimento é completo, imediatamente. Pessoas acamadas se levantam e conseguem trabalhar imediatamente. Pessoas endemoniadas são libertas e são transformadas completamente, deixando todos boquiabertos, espantados com o poder e a perfeição do poder de Cristo. Mas aqui Jesus cura em etapas. Porque Jesus não apenas cura a cegueira do mundo de forma compassiva, ele cura a cegueira do mundo de forma controlada. É ele quem controla, é ele quem governa, é ele que é soberano naquilo que ele faz. Jesus está curando esse homem em etapas, porque ele quer ensinar uma lição para os discípulos e para todos nós. Jesus cura de forma controlada. Qual é essa lição? A lição é, mesmo aqueles que eram cegos e agora o enxergam, ainda nesta vida não enxergam perfeitamente. Esse homem que era completamente cego e agora vê de forma embaçada, confundindo homens com árvores, é uma imagem, uma representação dos discípulos, que antes de Cristo os encontrar, eram completamente cegos, mas Cristo os encontrou, os chamou e agora eles enxergavam algumas coisas. Mas a conversa deles no barco, alguns instantes atrás, mostra, eles não viam perfeitamente. Eles ainda não entendiam adequadamente, a visão deles estava embaçada. Jesus está mostrando para os discípulos, olha, vocês já enxergam alguma coisa, mas ainda não enxergam adequadamente, claramente. Jesus cura por etapas, para ensinar uma lição aos discípulos. Mas então Jesus toca novamente no homem, no verso 25, e aí ele passa a ver claramente. A visão dele fica restabelecida e ele enxerga perfeitamente. Jesus então no versículo 26 manda que ele vá embora e pede que ele não entre na aldeia para não espalhar a notícia de que Jesus estava ali. O motivo nós já sabemos. Jesus estava em direção a Jerusalém para a cruz, aonde cumpriria com a sua missão. Na região dos judeus, ali em Betsaída, as pessoas, a multidão apertava e atrapalhava de certa forma o ministério de Cristo. E era uma multidão cheia de pessoas incrédulas, de pessoas que queriam apenas ver o movimento, a agitação, apenas ver se realmente esse homem poderoso era poderoso. Uma multidão que talvez gostaria de fazer com que Cristo se tornasse o rei político, o libertador político deles, que não é o plano nem o propósito de Cristo. E também uma região cheia dos fariseus que buscavam toda oportunidade para matar, atrapalhar e prejudicar o trabalho de Cristo. Então por isso ele pede segredo para este homem. Querido, Jesus cura a cegueira do mundo. Jesus curou de forma compassiva, controlada. Jesus curou de forma completa. Ele poderia ter curado de forma completa imediatamente, mas ele escolheu usar etapas. Em 2 etapas restabelecer a visão deste homem. Aqui nós temos a descrição de um milagre verdadeiro. Um homem cego agora enxerga. Não há motivo nenhum para acharmos que isso aqui é uma metáfora. Isso aqui é apenas uma história com lições. É um milagre. Aqui nós temos o Criador dos céus e da terra curando a visão de um homem cego. Mas este milagre da cura física, de uma cegueira física e real, traz lições importantes para nós sobre a nossa cegueira espiritual e como Cristo cura a cegueira do mundo. Primeiro, nós vimos que ele cura de forma compassiva. Então, a pergunta que nós fazemos para nós nesta noite, nós nos achegamos a este Salvador compassivo, nós usufruímos do amor e da compaixão de Cristo. Você aqui nesta noite,
Você ainda tem medo, receio ou vergonha de se aproximar de Cristo? Você ainda tem algum pensamento no fundo do seu coração que diz: Cristo não se importa comigo, eu não vou atrapalhar a Deus com o meu problema? Jogue isso fora. Olhe para o seu Salvador. Olhe para Jesus Cristo e veja um Salvador que não é frio nem distante, mas um Salvador que está próximo, que se compadece, que reconhece as suas limitações, que se abaixa para olhar nos seus olhos e falar com você, ensinar a você e curar a sua dor, usando linguagem e meios que você entenda, respeitando as suas limitações, os seus medos, as suas dificuldades. Cristo não é alguém que salva por lote. Cristo não é alguém que age de forma generalizada. Ele conhece o seu coração especificamente. Ele conhece os seus medos. Ele conhece a sua ansiedade. E Ele trata você individualmente. Porque Ele é o Salvador que cura a cegueira, cheio de compaixão, de forma compassiva. Aproxime-se de Cristo. Busque conforto em Cristo. Usufrua da compaixão de Cristo e encontre força na compaixão do Senhor Jesus. Mas então nós vemos que Ele curou o homem de forma controlada. E aqui nós também aprendemos lições. Jesus utilizou a cura em etapas para ensinar lições aos discípulos e ensinar lições para nós. Porque Deus não opera da mesma forma todas as vezes na vida de todas as pessoas. Mas mesmo quando Deus escolhe operar em etapas, ou demorar um pouco mais, ou não operar no momento que nós pedimos ou nós achamos que Ele deveria operar, ainda assim, Ele é o Deus cheio de amor, de compaixão, que faz tudo para a glória dEle e para o nosso bem. Podemos falar da nossa vida como um todo. Você cristão, você que já orou e não teve a sua oração respondida e se sentiu frustrado com isso. Você que já pediu algo e não recebeu o que pediu, ou recebeu algo menor, ou recebeu algo um pouco abaixo da sua expectativa. Não se desespere, não reclame, não se frustre. Mas lembre-se que é a graça de Deus que fez e faz o que tem feito na sua vida. E se Ele decidiu que não era para curar a sua visão, atender o seu pedido de forma imediata, é porque Ele sabe o que é bom para você, o que você precisa, a lição que você tem para aprender. Talvez você está enfermo ou conhece alguém que ama muito e está enfermo, e você pede a cura. E Deus dá a melhora, mas não a cura completa. E você então se entristece. É natural a tristeza, é natural o sentimento de dor. Mas não se desespere e não se engane. Deus opera de forma controlada. E se Ele escolheu curar parcialmente, não curar, ou curar completamente, se Ele escolheu dar a bênção, não dar a bênção aos seus olhos, se Ele escolheu dar um emprego ou não dar um emprego, dar a casa ou não dar a casa, dar o filho ou não dar o filho, seja lá o que Deus decidiu fazer na sua vida, Ele fez para a glória dEle, para o seu bem, para te ensinar lições. Jesus não curou esse homem em etapas, porque ele precisava recarregar suas forças, porque ele estava cansado. Ele estava ensinando uma lição. Discípulos, vocês são assim, vocês não enxergam completamente. E Jesus opera completa, parcialmente, da forma que Ele quiser na nossa vida, para nos ensinar lições. Toda dor, toda luta, todo desafio, todo milagre, toda obra de Deus em nossa vida tem sim aspectos pedagógicos. Deus está nos ensinando. E Deus ensina aquilo que nós precisamos aprender. Não se desespere, mas busque aprender a lição que Deus tem a te ensinar nas diferentes situações da sua vida. Mas tudo com gratidão. Lembre-se que você estava cego. E o fato de você ver um pouquinho, o fato de Ele responder a sua oração, mesmo que não segundo a sua expectativa humana, é também, e é principalmente, gratidão, bênção de Deus, compaixão, graça que Ele derrama na sua vida. Ele não tinha obrigação, mas Ele faz porque Ele é gracioso, porque Ele ama. E Ele faz da melhor forma possível, no tempo dEle, para o seu bem,
e para a glória dele. Mas nós precisamos olhar para esse mesmo ponto e aprender uma segunda lição. Lembra a lição que ele ensina para os discípulos? Ele está nos ensinando também. Agora nós falamos da cura da cegueira como cegueira espiritual, ou seja, da salvação. Você que estava cego e encontrou-se com Cristo e agora enxerga a glória de Cristo, você ainda não enxerga perfeitamente. Eu e você, cristão, filhos de Deus, que cremos no Senhor Jesus, nós já tivemos os olhos abertos. Nós estávamos cegos, mas Cristo nos abriu os olhos. Mas os nossos olhos ainda enxergam de forma embaçada. E até o dia em que Cristo voltar e estivermos na presença dele, é assim que enxergaremos. Cristo aqui está dando uma lição para os discípulos e para nós sobre santificação. Pessoas que eram cegas e em Cristo agora enxergam. Precisam dos meios de graça que o próprio Cristo nos dá para que possamos ver melhor e melhor a cada dia. Mas até o dia final, não enxergaremos perfeitamente. Mas não se desespere. Veremos a este Deus face a face. E veremos perfeitamente. E veremos adequadamente. Ainda não, mas veremos com toda certeza. Esse homem foi curado em etapas, mas foi curado completamente. Ele saiu dali vendo e discernindo as coisas perfeitamente. Assim é comigo e com você. Mas enquanto o dia da visão perfeita não chega, nós ainda precisamos de ajuda. Precisamos de óculos, precisamos de meios para enxergarmos adequadamente. E Cristo nos dá esses meios. E pela santificação, pela obra do Espírito Santo no nosso coração, diariamente, com o passar do tempo, conforme fazemos uso dos meios de graça, a palavra de Deus, a oração, a comunhão, o sacramento, conforme nos alimentamos da graça de Cristo mais e mais, a nossa visão vai melhorando. E vai melhorando. Mas nós somos como esse homem no meio do milagre. Nós vemos, mas ainda de forma embaçada. Cristo nos mostra, precisamos da santificação, precisamos da obra dele, pelo seu Espírito, para enxergarmos corretamente. Você tem feito uso desses meios que Cristo te dá? Você tem buscado limpar um pouquinho a sua visão para enxergar e ver Cristo corretamente, para enxergar a verdade, para enxergar o seu pecado? Talvez você já experimentou o efeito do Espírito Santo abrindo os seus olhos, e coisas que você fazia no passado, agora você percebe: eu não devo e não vou fazer mais, eu me arrependo e eu vou mudar essa prática na minha vida. Antes eu nem sabia que era pecado, mas agora eu vejo práticas, pensamentos, ideias, projetos que você tinha, e agora você percebe com mais maturidade, com mais santidade, que não eram o melhor. Talvez orações que você fez e pediu para Deus e Ele não te deu o que você queria e te entristeceu. Hoje, com os olhos vendo um pouquinho melhor, você percebe: foi para o meu bem. Graças a Deus que Ele não me deu o que eu pedi. Foi para o meu bem, para a glória dEle. A nossa visão, pelo agir de Deus, pelo Espírito Santo, vai melhorando conforme usamos os meios que Deus nos dá. Por isso precisamos da Bíblia, precisamos do sacramento, precisamos da oração, precisamos dos meios que Cristo nos dá para enxergarmos corretamente. Este é um milagre peculiar. Não há nenhum outro milagre como esse. Esse milagre nos mostra que o mundo todo está cego e que o mundo todo precisa de Cristo para abrir os olhos. Você aqui nessa noite hoje já teve os olhos abertos por Cristo. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus como Senhor da sua vida, como Salvador da sua vida. Ou você ainda acha que não precisa? Você ainda está cego para o seu pecado e para a glória de Deus. Que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos. Que Cristo Jesus possa tocar em você como tocou neste homem e restabelecer a sua visão. Mas você que já conhece a Cristo, que já teve os olhos abertos, mas ainda enxerga de forma confusa e embaçada, você tem buscado em Cristo enxergar melhor. Você tem buscado em Cristo a santificação, o crescimento espiritual, a maturidade cristã. Você tem exercitado os seus olhos para enxergar corretamente. Você tem buscado e pedido por isso para Deus. Esses são os questionamentos que precisamos fazer nesta noite. Mas, queridos,
Em tudo isso, encontre conforto na certeza. Você vai ver a Deus e vai vê-lo perfeitamente. Ele já se revelou de forma completa em Cristo Jesus. E Cristo Jesus já abriu seus olhos. E mesmo que você enxergue ainda de forma embaçada, não se desespere. Confie nele, descanse nele e busque nele a melhora da sua visão espiritual. Mas alegre-se. Ele vai te levar para a casa dele, para o lar celestial, para a presença dele. Ele vai enxugar seus olhos, limpar a sua visão, e você o verá completamente, perfeitamente. Você verá Cristo face a face, e a glória de Cristo iluminará todas as coisas. Não haverá mais choro nem dor, nem lágrima, nem tristeza, nem cegueira. Você o verá, e o verá claramente, nitidamente. Essa é a certeza que nós temos em Cristo Jesus. Esse milagre peculiar nos mostra que só Jesus pode curar a cegueira do mundo. Você enxerga a glória de Cristo? Você enxerga a verdade? Você enxerga que precisa de Cristo, reconhece a sua cegueira e precisa que Ele abra o seu olho? Ore e clame, peça que Deus trabalhe em sua vida, peça que Deus abra o seu coração, peça que Deus abra o seu olho para que você o enxergue e peça que Deus melhore a sua visão diariamente. Que nós possamos buscar a Cristo para vê-lo claramente e que nós possamos focar os nossos olhos no Senhor Jesus. Não há nada mais belo, não há nada mais glorioso, não há nada melhor para focarmos a nossa visão e meditarmos e acalmarmos o nosso coração. Só Jesus pode curar a cegueira do mundo. Só Jesus pode curar a cegueira do mundo. Feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua palavra e pedimos que o Senhor fale profundamente ao nosso coração. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos e nos mostre a Tua glória, a Tua majestade. Que nossos olhos possam repousar em Cristo Jesus. E que pelos meios de graça, o Senhor possa limpar a nossa visão diariamente, mais e mais a cada dia. Para que com os olhos limpos, possamos contemplar a Tua glória, a Tua majestade. Possamos nos acalmar e nos alegrar na certeza do Teu amor e do Teu cuidado. E possamos realmente nos deleitar no perdão e na misericórdia que o Senhor derrama sobre nós. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus. Amém. Amém.